E nós vamos começar então a nossa ministração de hoje, a quarta parte da série Essência, tratando do assunto dízimos e ofertas, né? Nós estamos trabalhando o quê? A essência do cristão. Se nós pegarmos lá, nós começamos tratando sobre a nossa conversão, né? Que é o primeiro ponto, né? O primeiro passo da vida cristã é a conversão, ou seja, ter uma experiência com o Senhor e a partir dali para começar a iniciar um processo de conversão. Depois, nós entendemos que nós precisamos, então, entendendo que nós queremos viver com Cristo, nós precisamos nos inserir ao corpo de Cristo, que é a igreja, né? E fazemos isso através do batismo. Então, na nossa segunda parte, nós tratamos a questão do batismo. E a partir da terceira parte, que foi na semana passada, eu falei para vocês que nós começaríamos a tratar a questão da consolidação, né? Nos consolidarmos mesmo como cristãos. Então, na semana passada nós vimos que após então termos uma experiência com o Senhor e passarmos a ter um processo de conversão, então nós nos inserimos na igreja através do batismo, nós nos inserimos no corpo de Cristo e na igreja através do batismo, e então nós passamos a servir a Cristo através dos nossos dons e dos ministérios existentes na igreja, né? Ou seja, nós começamos então a praticar a nossa fé, não apenas de conceito, não apenas de palavra, mas também através de ações trabalhando. E um outro passo super importante que nós temos para demonstrar que estamos no caminho da consolidação, que somos consolidados, somos pessoas consolidadas na igreja, é através das nossas contribuições, né? Não apenas a contribuição de serviço que nós vimos na semana passada, né? Que é o trabalho, mas também a contribuição através dos nossos dízimos e ofertas. E eu quero começar com o texto de 2 Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, que diz assim: E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Ou seja, o Senhor, Ele dá a semente para que nós possamos semear. O Senhor dá para que a gente possa semear. Um dos conceitos básicos com relação a não somente a dízimos, mas também a ofertas, é entender que nós de fato não estamos dando nada. Eu já vou começar isso logo de cara, já vou abrir com isso. Seria mais para o meio aqui, mas eu já vou abrir com isso. Quando nós entendemos que tudo o que temos e tudo o que somos vem de Deus, então logo nós mesmos não temos nada a não ser dado por Deus. Então, dentro do conceito de dízimo e de oferta, nós na verdade estamos devolvendo e não dando, né? Nós não estamos dando nada para Deus, mas sim nós estamos devolvendo. E esse é um outro ponto super importante. Eu disse assim, devolvendo para Deus e não para a igreja. Devolvemos através da igreja, mas de fato nós estamos devolvendo para Deus. Através da fé que nós temos em Deus, nós sabemos que estamos devolvendo para Deus uma pequena parte daquilo que Ele nos deu. Porque, como eu disse, tudo o que nós recebemos da parte de Deus. Então, como eu estava falando, nós sabemos que uma pessoa está consolidada em uma igreja quando ela contribui com a igreja. Lembrando que contribuir, nós temos várias formas de contribuir. Já falamos de algumas na semana passada, mas hoje o nosso foco são as contribuições de dízimo e de oferta. Deus, Ele separou essa porção, vamos colocar assim, justamente para que fosse
usada para a edificação do seu reino. Ou seja, Deus estipulou que nós dessemos os dízimos porque ele tem uma grande obra para realizar na terra, essa obra que vem diretamente do seu reino. Ele quer edificar o seu reino na terra e ele edifica através da igreja. E a igreja, ela é sustentada através dos dízimos. Então não tem como a igreja trabalhar se ela não tiver o seu sustento, né? Então, segundo a Bíblia, como a gente está dizendo, o dízimo, como tudo o que existe, já é de Deus, né? Então, assim, eu vou dar aquela ideia, né? Eu vou dar o meu dízimo para Deus. Não, você não vai dar o seu dízimo para Deus. Na verdade, nós devolvemos, né? Uma parte daquilo que Deus nos deu como uma forma. Nós vamos ver aqui algumas perspectivas, né? Quais são as perspectivas, né, disso que fazemos, dessa devolução que nós fazemos para Deus. Mas o conceito é esse: entender que pela Bíblia, não apenas o dízimo, mas tudo que existe já é de Deus. Então Deus, ele confia em nós o suficiente para nos dar o nosso suprimento, entendendo e confiando que nós vamos honrar a ele, devolvendo uma parte, né? E é interessante isso, porque na verdade assim, não é apenas um teste de Deus, né? Muitos veem isso como um teste. Vou te dar para ver se você é fiel, para ver se você vai me devolver. Na verdade é muito mais do que isso, gente. Na verdade, Deus, ele nos dá isso como um privilégio. Ele diz assim: eu estou dando para que você tenha o privilégio de exercer esse ato de generosidade, devolvendo para que a missão ela possa fluir, ela possa acontecer, né? Então, vamos pensar uma coisa aqui. Pensando no texto de Coríntios que nós lemos e pensando nesses conceitos que eu dei para vocês de introdução, de abertura, Deus, ele dá a semente para que nós possamos plantar, né? Então, uma coisa que, usa isso como uma forma de entender a questão do dízimo. A semente que Deus nos dá é para quê? A semente que Deus nos dá é para plantar e não para comer. Deus nos dá semente para que nós possamos plantar. Ele não nos dá semente para que nós comamos dela. Ou seja, eu só tenho como plantar, semear, se eu pegar da semente que eu recebi e devolver. Deu para entender o conceito? Acredito que sim. Então, para a gente fazer uma frase aqui para resumir, seria assim: semente não é para comer, semente é para plantar. Então Deus nos dá a semente para que nós possamos semear, ou seja, para que nós possamos devolver e assim estarmos semeando cada vez mais para o reino de Deus e também para as nossas vidas, como nós vamos ver, tá? Não existe, eu sei que é um termo meio estranho que eu vou usar, mas é um termo bíblico, tá? Não existe maior investimento que você possa fazer na sua vida do que investir para a tua vida na eternidade. Ou seja, investir para Deus, investir na igreja de forma entendendo que você vai ter o retorno dentro disso. Como nós já vimos aqui no primeiro texto de Coríntios, todas as promessas de Deus, elas são condicionadas, elas têm condições. E como nós vimos aqui no texto, no nosso primeiro texto, não é diferente. Deus, ele dá a semente para que a gente possa semear e assim ele também nos alimenta, ou seja, ele supre as nossas necessidades, mas não apenas supre, mas ele também multiplica. Eu vou repetir o texto só para a gente poder passar para frente. O texto, como eu disse, era de 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. E Deus, que dá a semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos
os frutos da justiça de vocês. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Bom, dentro disso, a gente entende também que o dízimo é uma ordenança. Deus ordenou. Não é uma lei mosaica, é muito importante a gente frisar isso, mas também não é algo só do Antigo Testamento. São as dúvidas mais recorrentes que existem. O dízimo está só no Antigo Testamento? Não, o dízimo também está no Novo Testamento. Se as leis se as leis não eram mais para serem cumpridas, então por que a gente continua dando o dízimo, por exemplo? Bom, primeiro que o dízimo ele é anterior à lei mosaica, ou seja, à lei de Moisés. Ela já era uma prática corrente. E segundo é o seguinte, tudo aquilo que é repetido no Novo Testamento significa que é para a gente continuar fazendo. E é o caso também do dízimo, tá? Então, primeiro precisamos entender o conceito lá no começo. O dízimo, lá no Antigo Testamento, ele era uma expressão de gratidão a Deus. A gente vê que Abraão dizima, né? Quando Abraão vence uma batalha, ele recebe despojos daquela batalha, ele então decide dizimar. Ele não quis os despojos da batalha, mas ele ordenou que 10% daqueles despojos fossem dados para Melquisedeque, que era o sumo sacerdote de Salém. Então ali, Abraão, muito antes de Moisés, Abraão já exercia a prática do dízimo, né? Então, e qual era o conceito do dízimo naquela época? Era esse: as pessoas recebiam, colhiam, faziam as suas colheitas. Vamos pegar mais esse ponto, porque é o mais antigo que a gente pode imaginar. Pegavam das suas colheitas e então entregavam essas primícias como uma forma, como uma expressão de gratidão a Deus. Mas o que acontece? Com o tempo, essa expressão de espontaneidade, né, ela foi diminuindo, ela foi caindo. Então, lá em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22, olha lá, Deuteronômio 14, 22 diz assim: todos os anos separarás o dízimo de todo o produto da tua semeadura que o campo produzir. O que acontece? As pessoas davam as suas contribuições, os seus dízimos, as suas ofertas, como uma expressão de gratidão, de generosidade, qual que é a palavra? Espontaneidade. Ou seja, era uma questão espontânea, não existia uma regra. Certo? Mas como isso com o tempo, aos poucos, foi diminuindo, as pessoas pararam de ser tão generosas, pararam de ser espontâneas com relação ao dar, ao entregar, então Deus estipulou como regra, Deus colocou como regra. Bom, então vamos estabelecer então, por quê? Porque a missão ela precisa ser sustentada, os sacerdotes precisam ser sustentados, então nós precisamos estabelecer então isso como uma regra. Então aquilo que era espontâneo antes agora se tornou um regulamento de Deus, né? Justamente por falta dessa espontaneidade. Se as pessoas continuassem sendo espontâneas, não teria necessidade disso se tornar então um regulamento. Ou seja, a gente pode perceber muito claramente que Deus espera que nós ofertamos, que nós dizimamos, pura e simplesmente como ações de graça, com gratidão, de forma grata ao Senhor. Como isso, infelizmente, não é praticado por todos, então Deus coloca como um mandamento, como uma ordem. Façam isso, né? Se torna então uma ordem de Deus para isso. Há alguns textos que a gente pode ver com relação à infidelidade. O que acontece com a infidelidade do povo quando o povo se torna infiel a Deus? Algumas consequências que a gente encontra. Ageu, no livro de Ageu, capítulo 1, versículo 6, nós vemos assim: semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece,
e o que recebe salário, recebe-o como num saco furado. Eu conheço muitas pessoas que muitas vezes dizem isso, né? Eu trabalho, recebo o meu salário, mas eu simplesmente não vejo nada. É como se eu estivesse colocando o meu salário dentro de um saco furado. Do jeito que ele entra, ele simplesmente desaparece. E Deus fala que isso pode ser uma consequência da infidelidade. Não que todo mundo que esteja passando apertado seja infiel a Deus. Também é óbvio, também tem a questão da administração, de nós sabermos administrar aquilo que nós estamos recebendo. Mas, como nós vemos aqui no livro de Ageu, muitas vezes as pessoas podem trabalhar com muita intensidade, podem se esforçar o máximo possível, mas não ver os frutos, justamente por conta da infidelidade. Nos versículos 10 e 11 também, do capítulo 1 de Ageu, diz assim: por isso retém os céus sobre vocês o orvalho, e a terra detém os seus frutos, e mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que há, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Ou seja, o Senhor, ele chama a atenção com relação à infidelidade. Se a fidelidade nos gera bênçãos, a infidelidade nos gera consequências, né? Que muitas vezes elas podem não vir imediatamente, mas elas vêm com o tempo. Por que eu posso dizer que vem? Porque é a própria palavra que nos orienta a isso. E o Senhor nos chama ao arrependimento. Vamos abrir lá um texto bem conhecido por todos quando a gente fala a respeito desse tema, Malaquias, capítulo 3, livro do profeta Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 6. Vamos ler lá, Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 6. Diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias de seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando. Só um minutinho. Porque estão me roubando. Vocês, a nação toda, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Então, assim como nós temos provas na palavra de que se nós formos infiéis, nós colheremos consequências ruins disso, a própria palavra também diz que se nós somos fiéis a Deus, nós vamos colher bênçãos disso. O próprio versículo 18, seguindo aí, eu parei no 12, mas pula aí para o 18. O 18 diz assim: então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ou seja, a gente vê muitas vezes a diferença entre as pessoas. Quer ver uma diferença clássica? É a seguinte: você pode ganhar menos do que uma pessoa que você conhece. Você pode conhecer alguém que ganha muito mais do que você, que tem muitos mais recursos do que você. Mas se você é fiel a Deus, você pode ver que uma coisa não te falta: paz e alegria. Você pode até viver com menos,
mas você não vive menos. Percebe a diferença? A questão nossa com relação a Deus é vivermos na plenitude de Deus, não na fartura dos bens, das coisas materiais, mas na fartura da presença de Deus. Nós podemos até viver com menos ou com pouco, mas nós não vivemos menos. Nós vivemos a plenitude da alegria e da graça de Deus. Por quê? Porque nós estamos com Ele. Essa é a grande diferença de estar com Deus. E aí eu quero entrar justamente na questão das perspectivas. Nós contribuímos, eu falo contribuímos porque eu quero entrar tanto na questão do dízimo quanto com relação às ofertas, porque existe essa questão de dizer assim, o dízimo é obrigatório, a oferta você faz da forma que você quiser, a quantidade que você quiser. Na verdade, gente, tanto o dízimo quanto a oferta você dá se você quiser, certo? Você dá se você quiser. E na verdade, qualquer ordenança de Deus, qualquer mandamento de Deus, você obedece se você quiser. Porque nós temos o direito de escolha. Nós temos o direito de escolha. E nós temos a responsabilidade das nossas ações. O que a própria palavra diz lá mesmo em Deuteronômio? O Senhor ele diz assim, eu declaro a vocês que entreguei para vocês duas opções, o bem e o mal, que é vida ou morte. Se você escolheu o bem, você está escolhendo para a vida. Se você escolheu o mal, você está escolhendo para a morte. Ou seja, todos nós temos a opção de obedecermos ou não, de caminharmos com Deus ou não. Né? Aí você fala assim, eu quero caminhar com Deus, mas eu não quero fazer tudo o que está na Bíblia. Então, na verdade, o que você está dizendo eu não quero caminhar totalmente com Deus. Porque a própria palavra diz que caminhar com Deus é seguir a sua palavra, é seguir os seus mandamentos. Eu não posso dizer que eu amo Deus se eu não obedeço a Deus. Jesus foi muito claro com isso. Jesus ele disse exatamente assim, você me ama se você obedece os meus mandamentos. Jesus foi muito claro, ele falou assim, não adianta você dizer que me ama. Lembra quando Jesus pergunta para Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, sim, eu te amo. Então Jesus fala, então pastoreia as minhas ovelhas. Então Jesus está dizendo para Pedro, ok, você disse que me ama, agora eu espero que você haja, eu espero que você tenha atitude também e não seja apenas de palavra. Dizer que me ama é uma coisa, então prove, mostre que você me ama. Então, como eu disse para vocês, eu quero trazer aqui, com relação a perspectivas, eu quero trazer 5 perspectivas com relação a nós devolvermos o dízimo e também as ofertas. Bom, a primeira perspectiva é muito simples, é a perspectiva bíblica. Por quê? Isso está na Bíblia, está na palavra, né? Está implícita na Bíblia. Então nós somos instruídos através da Bíblia, através das Sagradas Escrituras. Então a nossa primeira perspectiva é justamente essa, é a perspectiva bíblica. Nós devolvemos, nós ofertamos, porque está na palavra, porque está na Bíblia. A segunda perspectiva é a perspectiva da gratidão. Eu sempre digo assim, falo primeiro da perspectiva bíblica e agora da perspectiva da gratidão. Eu vou fazer uma comparação aqui, vou procurar ser rápido, mas espero que você entenda. Sobre a diferença entre uma pura obediência e o respeito. Vou citar um exemplo corriqueiro de casa, era o que Jesus fazia muito, né? Contar parábolas, né? Justamente para ilustrar de uma forma mais fácil. Vamos supor, vocês que têm filhos adolescentes vão entender muito bem isso. Então vamos supor, vou pegar meu filho como exemplo, meu filho tem 15 anos, é um adolescente. Então se eu chegar para o Nicolas e dizer, Nicolas, eu vou sair, e enquanto eu estiver fora, eu quero que você faça isso, isso, isso. Dou uma lista de 3 coisas para ele fazer. Então eu quero que você guarde a louça, eu quero que você
tire o lixo e eu quero que você, como é o caso lá de casa, eu quero que você trate dos passarinhos. Então eu quero que você trate dos passarinhos, eu quero que você tire o lixo, eu quero que você guarde a louça, certo? Então, o que acontece? Eu vou sair e eu sei que o Nicolas vai fazer isso. Eu sei que ele vai fazer isso. Mas por que ele vai fazer? Se o Nicolas não gosta de fazer, se ele não quer fazer, ele vai fazer assim mesmo. Por quê? Porque ele vai fazer, porque ele vai me obedecer. Porque eu sou pai dele, eu mando nele. Correto? Então, eu mandei. Nicolas, você vai tirar o lixo, você vai guardar a louça e você vai tratar dos passarinhos. E ele vai fazer, certo? Se o Nicolas, ele não quer fazer, ele vai fazer por obediência. Ele vai fazer por obediência, porque eu sou pai dele. Então ele está me obedecendo, certo? Agora, o que eu, de fato, como pai, quero do Nicolas? Eu quero que o Nicolas, quando eu sair, eu não precise dizer nada para ele, porque ele já sabe. Eu quero que eu vou sair e ele vai tirar o lixo, guardar a louça e tratar os passarinhos, sem eu falar nada para ele. Por quê? Porque eu não quero que ele simplesmente me obedeça porque ele tem que me obedecer. Eu quero que ele me ame e me respeite ao ponto de fazer isso por mim simplesmente para me agradar. Por quê? Porque ele é grato a mim como pai dele. Percebe a diferença? É isso que Deus espera de nós. Deus espera que nós tenhamos um coração grato suficiente para fazermos o que Ele manda sem ser por uma mera obediência, sem ser por obrigação. Ah, mas e se eu não... Porque as pessoas muitas vezes usam a seguinte justificativa. Ah, você tem que fazer se você estiver feliz para fazer, ou se você estiver bem para fazer. Não. Se Deus ordenou, a gente tem que fazer. Agora, melhor é fazer com gratidão no coração. Porque aí, além de obedecer a Deus, nós também estamos agradando a Deus. Essa é a diferença. Entende? Por isso que a primeira perspectiva é a bíblica, porque a bíblica é a palavra de Deus, é a ordem de Deus. A segunda perspectiva é a de gratidão, fazer porque eu sou grato a Deus. Porque Ele me dá a provisão, como nós já vimos em alguns textos, né? Ele me dá a provisão, então eu vou devolver, e vou devolver com gratidão a Deus. Não porque Ele mandou sim, mas não estou devolvendo porque Ele mandou, eu estou devolvendo porque eu sou muito grato a Deus por tudo o que Ele fez e tem feito e certamente vai continuar fazendo na minha vida. Então essa perspectiva da gratidão, eu vou fazer não porque Ele mandou, mas porque eu quero agradar a Ele por tudo que Ele me fez e tem feito na minha vida. A terceira perspectiva é a perspectiva da honra e da fidelidade. Quero usar aqui um texto de Provérbios, Provérbios 3, os versos 9 e 10, que diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Ou seja, nós fazemos porque nós honramos a Deus e porque nós somos fiéis a Ele, entendendo que Deus já é fiel a nós. Né? Então, um conceito errado muitas vezes que existe é assim: você precisa ser fiel a Deus, porque para Deus ser fiel também a você. Não, nós precisamos ser fiéis a Deus porque nós precisamos entender que esse é o caminho sobremodo excelente, esse é o caminho da salvação, esse é o caminho da graça, esse é o caminho da santificação e da consagração. Nós precisamos ser fiéis por conta disso, porque Deus nunca vai deixar de ser fiel. Porque essa é uma característica de Deus. Ele é fiel. Deus nunca vai deixar de ser fiel. Agora, isso é bom, com certeza, isso é ótimo. Mas isso também tem que me levantar um certo temor. Por quê? Quando nós dissemos Deus é fiel, nós precisamos entender que Deus é fiel à sua palavra. E a palavra dele é muito clara quando diz: se nós obedecermos, se nós formos fiéis, o Senhor vai nos recompensar, o Senhor vai nos abençoar.
Agora, se nós não formos fiéis, nós também sofreremos as consequências. Por quê? Porque está na palavra, está escrito na palavra que nós sofreremos as consequências. E Deus é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel para derramar as bênçãos da fidelidade, como ele também é fiel para permitir as consequências da infidelidade. Tá? Então, a nossa terceira perspectiva de devolvermos ao Senhor é a perspectiva da honra. A nossa terceira perspectiva é a perspectiva da honra e da fidelidade. A quarta perspectiva é a perspectiva de comunidade, certo? É a perspectiva de comunidade, que somos uma comunidade, somos uma família, né? Como comunidade cristã, nós entendemos que somos uma família, né? E quando a igreja, enquanto igreja, nós formamos uma comunidade que é uma família. E nessa perspectiva de comunidade, de família, quando nós contribuímos, né, quando nós ofertamos, quando nós devolvemos, nós estamos ajudando a pagar a conta daquilo que nós mesmos, nossos filhos, a nossa família, enfim, todos nós, estamos também usufruindo, né? Então, essa quarta perspectiva é essa perspectiva de comunidade. Como comunidade, eu preciso contribuir para que o todo se beneficie, né? E é justo que todos contribuam, porque afinal de contas todos estão usufruindo das bênçãos que esse lugar ele proporciona. E para a gente finalizar as perspectivas, a quinta e última perspectiva é a perspectiva das bênçãos e das promessas de Deus. Pode ver que ela está por último. Por quê? Porque não pode ser o nosso foco. São verdades, e como verdades, a gente tem que falar e precisa crer. De fato, quando nós dizimamos e ofertamos, nós abrimos janelas de bênçãos sobre as nossas vidas. É claro que a gente precisa tomar cuidado para não transformar isso em pregações de prosperidade, né, de teologia da prosperidade. Mas o que é bíblico, né, é implícito na Bíblia, é bíblico que de fato, quando nós dizimamos, o Senhor promete bênçãos. Quando nós ofertamos, o Senhor promete bênçãos sobre a nossa vida. Então, a quinta e última perspectiva que eu quero tratar nessa noite é justamente essa perspectiva das bênçãos, porque em todas as vezes que o Senhor fala na Bíblia a respeito de devolver o dízimo ou de ofertar ao Senhor, ele deixa claro que quando nós fazemos isso, nós mesmo é que seremos abençoados. Nós estamos suprindo uma necessidade da casa de Deus, mas quem vai ser abençoado de fato é aquele que está entregando, é aquele que está devolvendo o seu dízimo e ofertando na casa de Deus. Amém? Então, essa questão da perspectiva das bênçãos e das promessas, a gente entra exatamente no princípio da honra, da obediência, da fidelidade, da gratidão, da ajuda mútua, ou seja, engloba praticamente todas as perspectivas que nós já vimos. Ok? Tratando aqui alguns textos dentro disso, dentro dessas perspectivas, né? Quero voltar Malaquias 3:10, quando ele diz assim: trazei todos os dízimos. E aí eu vou para Provérbios 3:10, que ele diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todas as tuas rendas, e então se encherão os teus celeiros fartamente e transbordarão os teus lagares. Deuteronômio 28, lá está escrito assim: se atentamente ouvir o Senhor, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E para a gente fechar essa parte aqui, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 6 a 11, diz assim: o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará.
Cada um contribua não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Amém? Então, alguns textos aqui que deixam claro que a nossa fidelidade, a nossa obediência vai trazer as bênçãos de volta para nós mesmos, né? Vai trazer as promessas de Deus de volta para nós mesmos. Qual que é o plano de Deus? O plano de Deus é que nós devemos utilizar os recursos que Deus nos dá, que Deus nos concede. Eu fiz uma listinha aqui e temos aqui, primeiro, nós temos o suprimento de nossas necessidades básicas, ou seja, Deus diz mesmo para nós trabalharmos para que nós possamos ter o nosso suprimento, né? Então, óbvio, nós temos que cuidar da nossa casa, do nosso suprimento, e também do suprimento da obra, da casa de Deus, ou seja, da igreja. Também diz para nós suprirmos os irmãos. Muitas vezes nós vemos irmãos passando necessidade, sempre nos ajuntamos para que nós possamos ajudar os nossos irmãos. Quarto ponto, auxiliando a missão da igreja, que a gente sabe que a missão da igreja não é só na igreja local, ela tem uma expansão, ela tem uma obra de expansão. Então nós também contribuímos para a missão da igreja, para a expansão da igreja, como nós fizemos, aliás, recentemente na campanha de oferta missionária nacional. E, por fim, para que a gente ajude os necessitados do mundo. Nós falamos sobre o suprimento dos irmãos da igreja e falamos sobre os necessitados do mundo, né? A gente poderia ter juntado tudo e falado ajudar os necessitados? Poderia, só que a Bíblia é muito clara em dizer que nós devemos sim ajudar os necessitados, mas que nós devemos dar preferência aos da casa da fé, ou seja, aos da nossa igreja, né? Então, se eu tenho aqui, eu quero ofertar, quero ajudar alguém, procura primeiro se existe alguém necessitado na tua igreja local, né? Tá todo mundo bem? Então vamos procurar alguém de fora que esteja necessitado para que nós possamos ajudar. O Senhor nos chama a sermos despenseiros da sua obra. A palavra despenseiro, ela significa mordomo, que quer dizer administrador. Mas a gente relaciona com mordomo, por quê? Porque um administrador é aquele que administra o que tem. Basicamente é isso. O mordomo, ele é um administrador, mas ele é um administrador daquilo que não é dele. E isso é muito interessante. Porque Deus nos chama de despenseiros, ou seja, de mordomos, porque Ele diz que nós administramos aquilo que não é nosso, aquilo que é dele. E esse é um conceito básico para que a gente se livre de uma vida de avareza, se livre de uma vida de ganância e possamos abraçar uma vida de generosidade, uma vida de fato de desprendimento, né? E de generosidade. Então, como que o Senhor, né? Como que nós podemos ser bons mordomos, né? Bons administradores daquilo que o Senhor nos dá? Bom, existem algumas coisas que podem nos ajudar. Primeiro, reconhecer que tudo é de Deus. Quando eu reconheço que tudo é de Deus, eu já entendo, nada é meu. Nada é meu. Eu estou administrando aquilo que o Senhor me deu. Senhor, como o Senhor quer que eu administre isso que o Senhor me deu? Então, o primeiro ponto é reconhecer que tudo é de Deus. Segundo ponto, utilize os recursos que você possui seguindo a palavra de Deus, a Bíblia. Né, seguindo a Bíblia, como a Bíblia orienta. A Bíblia nos dá várias orientações, ela nos ajuda muito, como algumas coisas que nós vimos hoje. Né?
Terceiro ponto, não seja avarento e nem egoísta, porque a avareza, ela segura, o egoísmo segura, prende para nós mesmos, né? E isso, tanto a Bíblia condena a avareza e o egoísmo, quanto ela estimula a generosidade, o desprendimento, né? A generosidade. Lembrando do texto de 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, para a gente dar uma base maior para esse ponto. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 diz isso. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Olha como Deus dá importância para isso, né? Outro ponto, contribuindo regularmente para o sustento da obra de Deus, com seus talentos, com seus dons, com seu tempo e com seus recursos materiais. Ou seja, para sermos bons mordomos, para sermos bons despenseiros, nós precisamos contribuir para a obra do Senhor, não apenas com nossos recursos materiais, mas também com os nossos dons, com os nossos talentos, com o nosso tempo, né? Não é só no bolso que muitas pessoas têm dificuldade de contribuir para a obra de Deus. Muitas vezes é com tempo, não destinam tempo para o Senhor, né? Quantas pessoas poderiam estar dando esse tempo, exatamente esse tempo agora, né? Para estar ouvindo a palavra de Deus, e podem estar fazendo tantas outras coisas, mas poderiam estar aqui agora com a gente, né? Manda esse vídeo para alguém, manda essa mensagem para alguém. E para finalizarmos aqui essa questão de sermos bons mordomos de Deus, seja sensível às necessidades das outras pessoas. Seja sensível às necessidades das outras pessoas. É muito fácil para a gente observar as nossas próprias necessidades, né? Isso é muito simples, né? A gente tem muita facilidade de observar as nossas próprias necessidades. Claro, é bem óbvio, né? Mas nós precisamos ser mais sensíveis às necessidades das outras pessoas. Para concluir, para a gente encerrar, investir no reino de Deus é o investimento mais lucrativo que você pode fazer na sua vida. Porque você não apenas investe para a sua vida terrena, mas você também investe para a eternidade. A própria palavra, Jesus mesmo disse isso: não acumuleis tesouro na terra, onde ladrões roubam e as traças comem. Acumuleis tesouro no céu, onde ladrões não roubam, onde as traças não comem. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo é: pratique, faça da sua vida, sim, uma vida de riqueza, mas uma vida de riqueza eterna. Seja rico no céu. É o que Jesus estava dizendo. Não que Deus tenha algo contra a nós termos bens materiais, a nós termos posse aqui na terra. Mas ele deixa muito claro que o amor ao dinheiro te destrói e provavelmente te leva para o inferno. E isso ele diz mais de uma vez na palavra de Deus. Então, faça o investimento certo. Faça o investimento certo. Acumule tesouro no céu, né, onde ninguém rouba, né? Sejamos ricos na eternidade, semeando aqui, hoje, através dos princípios bíblicos que nós aprendemos. Nós podemos semear e podemos semear muito. O Senhor nos dá a semente, como nós vimos já hoje. O Senhor nos dá a semente, que nós possamos pegar a semente de Deus e possamos semear. Né? Não juntarmos apenas para nós mesmos, mas que nós possamos usar essas sementes que o Senhor nos dá para que nós possamos semear, entendendo que a nossa vida aqui é passageira, não que o Senhor não quer que nós sejamos abundantes aqui. Ele quer, e Ele não apenas quer, mas Ele também promete abundância para aqueles que são fiéis. Ele promete isso. Se nós devolvermos o dízimo, o Senhor vai encher nossos celeiros. Se nós ofertarmos ao Senhor, o Senhor vai fazer com que transborde os nossos celeiros. Ou seja, o Senhor ele tem promessas, sim, e muitas promessas. Mas como eu disse, que esse não seja o nosso principal foco, que nós possamos entender o devolver o dízimo e o ofertar sobre todas as perspectivas. Eu vou só repetir as perspectivas para vocês, se vocês esqueceram. Primeira perspectiva
bíblica. Por quê? Porque está na palavra, está escrito na palavra. Segunda perspectiva, a perspectiva da gratidão. Ofertamos e dizimamos porque somos gratos a Deus. Terceira perspectiva, a perspectiva de honra e fidelidade. Nós dizimamos e ofertamos porque nós honramos ao nosso Deus e nós somos fiéis a Ele. Quarta perspectiva, a perspectiva de comunidade. Eu preciso ofertar, eu preciso dizimar, porque existe uma obra para ser realizada e ela precisa ser sustentada. E a quinta e última perspectiva, que é a que a gente estava tratando, a perspectiva das bênçãos. Se eu ofertar, se eu dizimar, eu vou ser abençoado? Sim, o Senhor vai prover as minhas necessidades. E como ele diz lá mesmo em Malaquias, ele disse, façam isso e me provem. E me provem, né? Mas, irmãos, que nós não sejamos mesmo arrogantes ao ponto de fazer algo em troca de algo. Que nós façamos mesmo por amor a Deus, por honrar a Deus, sabendo que sim, seremos abençoados, mas que estamos fazendo por amor a Deus, por gratidão a Deus, porque muito mais Ele fez por nós do que nós jamais poderemos fazer por Ele. Amém? Vamos